Olá, meus caros, dando continuidade aos nossos estudos do estado de necessidade, verificando os seus requisitos, né? Já vimos diversos requisitos do estado de necessidade. Vamos fechar esse tema em relação aos requisitos para podermos avançar. Tudo bem? Pode colocar na tela. Então, vimos aí os requisitos do estado de necessidade, fechando aqui na inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado, que é um dos temas mais relevantes aí do estado de necessidade. O último requisito é o elemento subjetivo. O elemento subjetivo do estado de necessidade. E preste atenção, tem caído bastante em prova isso daí. Parece bobeira, mas tem caído bastante, muito em prova. Professor, que requisito é esse? Né, o elemento subjetivo da excludente de ilicitude. Não entendi, o que é isso? É o dolo de excludente. De acordo com Wesel, teoria finalista da conduta, a conduta tem que já ser praticada com dolo ou culpa. Ele retirou o dolo e culpa da culpabilidade e colocou dentro da conduta. Em casos de excludente de ilicitude, é uma conduta permissiva, uma conduta permitida pelo direito, que não é contrária ao direito, não tem ilicitude. Logo, para essa conduta ser permitida, para que tenhamos um excludente de ilicitude, o agente tem que agir com dolo de conduta permissiva. Melhor dizendo, para você entender em linhas mais brandas, o agente tem que agir em estado de necessidade sabendo, querendo estar em estado de necessidade, sabendo daquela conduta. Se ele pratica a conduta sem saber que está em estado de necessidade, não há que se falar, tá? Não há que se falar em estado de necessidade. Exemplo que eu já utilizei e vou utilizar novamente. Um caminhão está descendo a ladeira sozinho, a ladeira não, o caminhão está descendo a ladeira sozinho, sem motorista, né? Perdeu o freio lá e vai pegar numa criança. Aí vai pegar numa criança. Uma pessoa olha para o caminhão e reconhece o caminhão, fala, cara, aquele caminhão ali é de um desafeto meu. Aquele caminhão desafeto meu. Vou fazer o seguinte, vou jogar essa BMW aqui, que também é de outro desafeto, na frente do caminhão. E joga a BMW no caminhão. A BMW bate no caminhão e o caminhão que iria atropelar uma criança não atropela. Pergunto, o agente que jogou a BMW no caminhão está em estado de necessidade? Não, ele não sabia da criança. Ele não praticou a conduta com dolo de estado de necessidade. Esse é o elemento subjetivo. Esse é o elemento subjetivo do estado de necessidade. Já é consabido que em todas as excludentes, em todas elas, há o elemento subjetivo. Com a ausência do elemento subjetivo, não há que se falar em estado de necessidade. Perceba que eu peguei o mesmo exemplo e utilizei ele com elemento subjetivo e sem elemento subjetivo. Utilizar ele com elemento subjetivo, o agente pega a BMW e joga, querendo salvar a criança. Estado de necessidade de terceiro. Estado de necessidade de terceiro. Tudo bem? Tranquilo? Ponto tranquilo aqui que tem caído bastante em prova. Elemento subjetivo é o dolo de agir no estado de necessidade. É o dolo de agir na conduta permissiva, na norma permissiva. Na conduta justificante. Perfeito? Vamos adiante. Vamos lá então. Show de bola. Já vimos o nosso parágrafo 2º. Continuando, vamos adentrar aqui algumas espécies do estado de necessidade. Aqui que o aluno se confunde, não vamos nos confundir mais, tudo bem? Vamos diferenciar estado de necessidade próprio, estado de necessidade terceiro, estado de necessidade real, estado de necessidade putativo, e estado de necessidade agressivo e estado de necessidade defensivo. Alguns fáceis, outros difíceis, mas não teremos problema aqui, tá? A e B são tranquilas, tá? O problema, normalmente eu tenho na C. Você não terá problema na C, tudo bem? Estado de necessidade próprio. A ameaça é um direito próprio. Você pratica um fato para salvar de perigo atual, um direito próprio. Estado de necessidade de terceiro. Você pratica um fato para salvar de perigo atual, um terceiro. Então já dei o exemplo para salvar a criança. Para salvar a criança,
o homem joga a BMW na frente. Então, para salvar a criança, joga-se a BMW na frente. Está na necessidade de terceiro. Tudo bem? Tranquilo? Na tela, olha só. Esse binômio aqui, direito ameaçado versus direito sacrificado. É a nossa ponderação de valores, que é sempre presente no estado de necessidade. A ponderação de valores sempre presente no estado de necessidade. Direito ameaçado, direito sacrificado. Lembrando que o direito ameaçado é aquele que eu salvei. Eu pratiquei o fato para salvar de perigo atual. Um direito que estava sendo ameaçado. E eu salvei, ele foi o protegido. Então em prova pode aparecer direito ameaçado ou direito protegido. Porque ele foi protegido. Em detrimento de outro. Na ponderação de valores, em detrimento de outro direito. Então para salvar um, você prejudica outro. Essa é a ponderação de valores. Para salvar um, você prejudica outro. Tudo bem? Direito ameaçado, que foi protegido, e direito sacrificado. Perfeito? Tranquilo? Professor, ok, entendi. Qual a relevância disso nas nossas formas de estado de necessidade? Seguinte, pode colocar na tela. A classificação estado de necessidade próprio e estado de necessidade de terceiro, ela tem o olhar voltado para o direito ameaçado. Perceba, a classificação estado de necessidade próprio e estado de necessidade de terceiro tem como o objeto, tem o olhar voltado para o direito ameaçado que foi protegido. Se eu protegi o meu direito, é estado de necessidade próprio. Se eu protegi o direito alheio, é estado de necessidade de terceiro. Tudo bem? Tranquilo? Olha o detalhe. A classificação C, estado de necessidade agressivo e estado de necessidade defensivo, tem o olhar voltado para o direito sacrificado. É diferente. O olhar dela é para o direito sacrificado e não para o direito ameaçado. Então, muita gente confunde estado de necessidade própria de terceiro com agressivo e defensivo. São coisas totalmente diferentes. O olhar é para outro direito. Pode colocar na tela. Essa C, ela tem o olhar voltado para o direito sacrificado. Tudo bem? Calma que você vai entender. Fica tranquilo, tá? Fique tranquilo que você vai entender tudinho. Perfeito? Antes de aprofundar na C, vamos só comentar aqui estado de necessidade real e estado de necessidade putativo. O que é a putatividade? Putatividade é a imaginação. Então, estado de necessidade real, verdadeiro, putativo, imaginário. Aqui temos uma discriminante putativa. Tudo bem? No estado de necessidade putativa é uma espécie aí de discriminante putativa, porque é imaginária, é em erro. O agente está agindo em erro. Ele acha que está em estado de necessidade, mas ele não está. É um estado de necessidade putativo. Tudo bem? Tranquilo? E o que é estado de necessidade agressivo e estado de necessidade defensivo? Na estado de necessidade agressivo, estado de necessidade defensivo. O EN, né, a gente chama de estado de necessidade EN. O EN agressivo e o EN defensivo, você olha para o direito sacrificado. Você tem um olhar voltado para o direito sacrificado. Se o direito sacrificado é um direito do causador do perigo, se o direito sacrificado é um direito do causador do perigo, teremos um exemplo de estado de necessidade defensivo. Estado de necessidade defensivo. Se o direito sacrificado for de um terceiro, que não tem nada a ver, temos um exemplo de estado de necessidade agressivo.
Então, o EN agressivo é quando a sua conduta é voltada para um terceiro, não causador do perigo. Tudo bem? Que isso não se confunde com estado de necessidade próprio e estado de necessidade de terceiros. Não são coisas diferentes. Então imagina que você está lá no pé do morro, no pé da ladeira, e vem um caminhão para cima de você. Para você se salvar, o que você faz? Você dá um tiro no pneu do caminhão, o caminhão vira. Aí você consegue lá, coisa de filme, eu sei, mas vamos imaginar. Você dá um tiro lá no pneu do caminhão, o caminhão vira. O dano que você provocou foi no caminhão. O caminhão que estava vindo contra você. E ele perdeu lá o freio porque o dono do caminhão, ele não realizou, ele não teve a negligência necessária, ele foi negligente, na verdade, ele não teve a cautela necessária para verificar os freios com regularidade. Então, qual foi o direito sacrificado? O direito sacrificado foi do causador do perigo. Logo, teremos aí um estado de necessidade próprio, porque é para salvaguardar meu direito, e estado de necessidade defensivo, porque a minha conduta é voltada para o causador do perigo. Tudo bem? Tranquilo? Imagina que o caminhão está vindo em minha direção, no pé da ladeira, mais uma vez. Para me salvar, eu consigo jogar uma BMW na frente. BMW de outra pessoa. Não tem nada a ver. E a BMW quebra, o caminhão não acontece nada, mas a BMW quebra. Nesse caso, temos um estado de necessidade próprio para salvaguardar o meu direito. O direito ameaçado era o meu. Mas qual direito eu sacrifiquei? Eu sacrifiquei um bem alheio que não tinha nada a ver. Uma BMW lá de outra pessoa, de um terceiro inocente. Logo, teremos um estado de necessidade próprio. Agressivo ou defensivo? Agressivo, porque é contra um terceiro que não tem nada a ver. Terceiro, entre aspas, inocente. Tudo bem? Vamos lá. O caminhão está descendo a ladeira de Governado e vai pegar numa criança. Você atira no pneu do caminhão. O caminhão vira e não acerta a criança. Temos aí um estado de necessidade de terceiro, salvaguardar direito de terceiro. Agressivo ou defensivo? Defensivo, porque o dano, o prejuízo causado, o ato lesivo, é contra o causador do perigo. O caminhão está descendo a ladeira para pegar na criança, você joga a BMW na frente. Estado de necessidade de terceiro? Agressivo. Perceba que as 4 combinações são possíveis. As 4 combinações são possíveis. Estado de necessidade próprio, defensivo-agressivo. Estado de necessidade de terceiro, defensivo-agressivo. As 4 combinações são possíveis. Por quê? Porque elas não têm ligação. Elas não têm ligação uma com a outra. Tudo bem? Enquanto uma tem um olhar voltado para o direito ameaçado que eu estou protegendo, estado de necessidade própria de terceiro, a outra tem um olhar voltado para o direito sacrificado, estado de necessidade defensivo-agressivo. Tudo bem? Essa classificação, estado de necessidade agressivo ou defensivo, ela tem relevância no direito civil. Ela tem uma relevância maior no direito civil, não aqui no direito penal. Por que, professor, no direito civil? Porque é o seguinte, no estado de necessidade defensivo não há obrigação de indenizar. No estado de necessidade defensivo não há obrigação de indenizar. No estado de necessidade agressivo, há obrigação de indenizar com direito de regresso. Tudo bem? Há obrigação de indenizar com direito de regresso. Vamos explicar melhor isso. O caminhão está vindo para me pegar, o caminhão vai pegar em mim, eu vou lá e quebro o caminhão. Isso é um estado de necessidade defensivo. Eu não tenho direito, o dono do caminhão não tem direito à indenização, porque ele é o causador do perigo. O dono do caminhão não tem direito de indenização, ele é o causador do perigo. Estado de necessidade defensivo não há necessidade de indenização, tá? Não há direito de indenizar, ok? Já no estado de necessidade agressivo, eu pego a BMW e jogo no caminhão. Eu pego a BMW e jogo no caminhão. Isso é estado de necessidade agressivo. Existe a obrigação de indenizar. Eu tenho que indenizar o dono da BMW. Eu tenho que indenizar o dono da BMW.
com direito de regresso do dono do caminhão. Tudo bem? Eu tenho o direito de indenizar, eu tenho a obrigação de indenizar o dono da BMW, só que eu tenho o direito de regresso ao dono do caminhão, cabendo lá no direito civil, direito processual civil, famoso instituto da denunciação da lite. Tudo bem? Tranquilo? Percebemos isso? No defensivo não há obrigação de indenizar. No agressivo há obrigação de indenizar com direito de regresso. Tranquilo? Beleza? Podemos ir adiante agora? Agora sim, esse ponto aqui está matado. Beleza? É um ponto que quando cai em prova confunde, não confunda mais. Vamos adiante, vamos lá. Muito bem. Estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante. Estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante. Isso daí tem caído bastante em prova. É um ponto que tem caído bastante em prova. Tudo bem? É um ponto que por vezes aparece em prova. E aí o aluno se confunde. Fique tranquilo que esse ponto aqui merece um baita de um aprofundamento. Eu irei fazer isso contigo. Eu irei aprofundar esse ponto. Estado de necessidade justificante, estado de necessidade exculpante. Tudo bem? Antes do aprofundamento, eu preciso que você estude comigo as teorias unitária e diferenciadora do estado de necessidade. Tá? Então eu irei aprofundar isso aqui estudando a teoria unitária e a teoria diferenciadora. Tá bom? Mas antes de aprofundar a teoria unitária e diferenciadora, existem alguns pontos que você já pode aprender. Tá? Antes desse aprofundamento, existem alguns pontos que você já pode aprender. Tudo bem? Quais pontos? Estado de necessidade justificante é uma causa justificante, uma justificação, excludente de ilicitude. Então, o estado de necessidade justificante exclui a ilicitude. Tudo bem? Na tela. Estado de necessidade justificante exclui a ilicitude. Ok? Estado de necessidade exculpante exclui a culpabilidade. Então esse ponto aqui você já pode aprender, tranquilo, né? Até porque a palavra exculpante significa excludente de culpabilidade. É uma exculpante, né? Lembra? É uma exculpante. O estado de necessidade justificante é uma justificante. Justificante, discriminante ou excludente da ilicitude. Estado de necessidade exculpante, é uma dirimente. É uma eximente. É uma excludente de culpabilidade. Ok? Tranquilo? Então, o primeiro ponto que a gente pode aprender, sem necessidade ainda de aprofundar a teoria unitária e diferenciadora. Justificante exclui ilicitude. Exculpante exclui culpabilidade. Segundo ponto, antes de aprofundar, tá? Antes de aprofundar. Depois com o aprofundamento eu volto com isso daqui, tá bom? Antes de aprofundar. O Código Penal comum nosso Código Penal comum, não prevê estado de necessidade exculpante. Ou você pode falar de outra forma. O nosso Código Penal só prevê o estado de necessidade justificante. O nosso Código Penal só prevê o estado de necessidade justificante. Ele não prevê, não existe o estado de necessidade exculpante. O Código Penal Militar prevê a figura do estado de necessidade exculpante. O Código Penal Militar prevê a figura do estado de necessidade exculpante. Olha como é que fica simples agora. Eu posso olhar para o estado de necessidade e dizer o seguinte, olha, só existe um. Eu posso olhar para ele e falar, só existe um. Só existe o justificante. Ou eu posso olhar para o estado de necessidade e dizer, não, existe dois. Existe o justificante e existe o exculpante. Ok? Olha como que tudo vai ficando lógico. Fica tranquilo, olha só.
O nosso Código Penal comum olha para o estado de necessidade e diz que só existe um, somente o justificante. O nosso Código Penal olha para o estado de necessidade e fala, olha, só existe um, só existe justificante. O Código Penal Militar olha para o estado de necessidade e fala, não, ele diferencia, existe dois. Existe o justificante e existe o exculpante. Estou chegando lá. O nosso Código Penal olha para o estado de necessidade e diz, olha, só existe um. Só existe o estado de necessidade justificante. Eu, Código Penal, adoto a teoria unitária. Eu, Código Penal comum, adoto a teoria unitária. Estado de necessidade é um só, somente o justificante. O Código Penal Militar, por sua vez, olha para o estado de necessidade e prevê dois estados de necessidade diferentes. O Código Penal Militar diferencia os estados de necessidade. Fala, ó, tem dois, são diferentes. O Código Penal Militar adota a teoria diferenciadora do estado de necessidade, porque ela diferencia. Em vez de um só, seria bom colocar dualista, né? Tudo é unitário e dualista. Aqui não é unitário e dualista, não, aqui é unitária e diferenciadora. Tudo bem? Que é mais ou menos uma dualista. Tranquilo? Então, o Código Penal Militar olha para o estado de necessidade e diferencia. Fala, não, existem dois. Existe o justificante e o exculpante. É errado você dizer o seguinte, olha, o Código Penal comum prevê o estado de necessidade justificante. O Código Penal Militar prevê o estado de necessidade exculpante. É errado isso, porque é o seguinte, o Código Penal Militar, ele prevê o estado de necessidade exculpante e o justificante, os dois. Teoria diferenciadora. Tudo bem? Agora, com esse raciocínio, podemos iniciar o aprofundamento das teorias unitária. Professor, não aprofundou ainda não? Não, ainda tem um aprofundamentozinho. Das teorias unitária e teoria diferenciadora. Tudo bem? Na tela. Muito bem. Teoria do estado de cidade, teoria diferenciadora e teoria unitária. Agora sim. Vamos lá. Vou tirar esse texto, vou usar o espaço todo. Teoria unitária versus teoria diferenciadora. Teoria unitária versus diferenciadora. É agora que novamente utilizaremos aquela casadinha, aquele binômio direito ameaçado e direito sacrificado. Ok? Mais uma vez agora utilizamos aquele binômio direito ameaçado, que foi protegido, versus direito sacrificado. Em livro pode aparecer essa escrita de outras formas, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou tentar fazer o simples. Vamos pelo simples para eu poder montar o seu conhecimento, né? Vamos pelo simples. Ok? Então, são 3 hipóteses para cada um. Tá? São 3 hipóteses para cada um. Quais são as hipóteses? Ou o direito ameaçado traz um bem jurídico de maior valor que o direito sacrificado, ou o direito ameaçado traz um bem jurídico de igual valor ao direito sacrificado, ou o direito ameaçado traz um bem jurídico de menor valor que o direito sacrificado. Temos essas 3 hipóteses nas 2 teorias, né? O direito ameaçado é maior, o bem jurídico de maior valor que o sacrificado, ou de igual valor ou de menor valor. O direito ameaçado
traz um bem jurídico de maior valor que o direito sacrificado, ou de igual valor, vou ter a minha ação aqui, né? Ou o direito ameaçado, que foi protegido, traz um bem jurídico de menor valor que o direito sacrificado. Ok? Bem simples, tá? Bem simples para você não se perder. Tá bem simples para você não se perder. A ideia aqui é o simples. Vamos fazer o simples. Ok? Tranquilo? Olha o que é lógico pra gente. Olha o que é lógico. Vamos pela lógica primeiro. Eu tenho um direito ameaçado à minha vida. Para proteger a minha vida, eu destruo o patrimônio alheio. Para sair de um incêndio, eu pego uma BMW que está lá e quebro um muro. Abro lá quebro o muro para poder sair. Então, vida, patrimônio. Tá? Vida, patrimônio. Então, é lógico na nossa mente dizer que entre a minha vida e o patrimônio vai prevalecer a minha vida. O direito ameaçado que eu protegi é um bem de maior valor. É um bem de maior valor. É a primeira hipótese dos dois. Esse é o ponto mais tranquilo do Estado de Cidade. Esse é o ponto mais tranquilo. É aquele ponto que não temos problema. Todo mundo vai entender. Fala assim, não, cara, a tua vida ali valia tudo, né? Direito ameaçado, direito sacrificado, o ameaçado vale mais nessa ponderação de valores. Teremos nesse caso sempre, olha só, teremos nesse caso sempre estado de necessidade justificante. Esse caso sempre teremos estado de necessidade justificante. Quando o direito ameaçado for de maior valor, sempre será estado de necessidade justificante. Tudo bem? Na tela. Então já aprenda com esse olhar. Eu trarei outros olhares, tá? Eu trarei outros olhares. Mas esse primeiro olhar, ele é o mais simples. Eu acho que é o mais fácil. Quando o direito ameaçado é maior que o direito sacrificado, sempre teremos N justificante. Vou pegar um espacinho maior aqui. Estado de necessidade justificante. N justificante. Então esse aqui é o ponto mais comum, tranquilo. Quando o direito ameaçado for maior, bem jurídico de maior valor que o direito sacrificado, tanto na teoria unitária quanto na teoria diferenciadora, o estado de necessidade será justificante. Nesse ponto aí elas são uníssonas, né? Nesse ponto não há diferenciação entre elas. Ok? Tranquilo? Quando o direito ameaçado for de igual valor ao sacrificado, as teorias trabalham de forma diferente. Quando o direito ameaçado for de igual valor ao sacrificado, as teorias trabalham de forma diferente. Para a teoria unitária, é caso de estado de necessidade justificante. Para a teoria diferenciadora, é caso de estado de necessidade exculpante. Aprendeu esse do meio aqui, ó, mamata. Você tem que aprender o do meio. Aprendeu o do meio, você pega com tranquilidade a diferença, tá? Tem que pegar o do meio. Porque é no do meio que as teorias são diferentes. Você vai ver que o resto é consequência. O resto é consequência. É a do meio que você tem que saber com mais calma, tá? Quando o direito ameaçado for de igual valor, para a teoria unitária, é estado de necessidade justificante. Para a teoria diferenciadora, é estado de necessidade exculpante. Esse é o maior ponto que os alunos não conseguem pegar. Tá? Você pegando isso, simples, estou falando simples para você. Você pegando esse simples, o resto vai ficar tranquilo. Tudo bem? Darei continuidade a partir desse ponto, que esse ponto aqui é o ponto alto da aula de estado de cidade, tudo bem? Darei continuidade nesse ponto no próximo bloco. Tchau, tchau.